Vamos lá, gente. Vou ligar o turbo agora, então, que muita coisa ainda para ver. Vamos para a parte de radioproteção agora, então. A gente está exposto, geralmente, a dois tipos principais de radiação. As de fundo natural, que a gente não tem controle, né? São as radiações do ambiente. Então, a gente tem, como exemplo, o radônio liberado pelo solo, radiação espacial proveniente de Sol, raios cósmicos, ingestão de radionuclídeos em alimentos, radiação terrestre de radionuclídeos presentes nos solos e as fontes médicas, que são os nossos exames de radiodiagnóstico. Então, a ICRP, que é a Comissão de Radioproteção Internacional, estabeleceu limites para a quantidade de radiação recebida tanto para os indivíduos ocupacionalmente expostos quanto pela população em geral. Então, dessa tabelinha aqui, eu quero que vocês saibam só esses valores aqui sublinhados, tá? Isso aqui é uma média, eu vou ler aqui para vocês porque está pequenininho. Média ponderada em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 millisieverts em qualquer ano. Então, em 5 anos, a pessoa pode receber até 100 millisieverts, sendo que não pode passar de 50 em um ano. Isso aqui é uma média ponderada, tá? É como se fosse 20 por ano, em 5 anos. Isso aqui para o indivíduo ocupacionalmente exposto, quem trabalha com radiação. Para o indivíduo público, 1 milisievert ano. Oi? Acho que não. Tirem foto. Então, 20 são 100 em 5 anos. A média, isso aqui é uma média ponderada. É como se fosse 20 por ano, sendo que ele cita que não pode passar de 50 em um ano. E isso aqui é outro fator importante. Não há limites que definam a exposição do paciente ou a quantidade de radiação que ele pode receber ao realizar exames diagnósticos, procedimentos de intervenção ou radioterapia. Isso porque as exposições são feitas de forma intencional. Então, parte do pressuposto que aquele paciente está tendo benefício com aquela exposição. Então, por isso, não se tem limites para um paciente que está sendo submetido à radiação. É óbvio que, como a gente sabe dos efeitos genéticos e somáticos, a gente vai tentar sempre usar as menores doses possíveis para conseguir um exame de qualidade. Mas ainda assim, que se esse paciente tenha que fazer vários exames, isso está justificado, porque está trazendo um benefício para ele. Então, a gente tem 3 princípios importantes em radioproteção. O princípio da justificativa, da otimização e da limitação da dose. A justificativa é óbvio, né? Se aquele exame tem que ter uma justificativa para ser feito. Se trouxer algum benefício para o diagnóstico do paciente, está justificado, pode fazer o exame. Otimização é isso que eu estava falando para vocês. A gente tem que usar sempre as menores doses possíveis para se obter um exame de qualidade. Isso está dentro também de limitação da dose. Então, a gente vai sempre optar por exames que utilizem menor dose de radiação, mas que produzam um resultado satisfatório para o nosso diagnóstico. Então, a gente tem uma sigla muito importante que cai bastante em questão de prova, que é essa aqui, a LARA, é a principal de radioproteção. Tem uma questão exatamente assim, qual o princípio de radioproteção? Aí fala a LARA, várias siglas aleatórias e a LARA está ali no meio. Então, assim, a LARA é uma sigla que fala que os exames têm que ser tão baixos quanto razoavelmente execuíveis. A sigla está em inglês, né, no caso. Então, a gente tem que usar as menores doses possíveis para se obter um exame de qualidade. E a gente tem uma série de medidas possíveis em radioproteção para obter esse tipo de fim. Então, é interessante que a gente use equipamentos sempre calibrados, a colimação retangular, que diminui a área ali do nosso feixe, só a área realmente da exposição que recebe radiação. Filtração do nosso aparelho, a gente diminui aquelas radiações com comprimentos de onda maiores, que aumentariam a dose desnecessariamente do paciente. Ele recomenda utilizar sempre posicionadores, porque com isso a chance de erros é menor, e aí com isso a gente não repete uma radiografia, não expõe esse paciente desnecessariamente mais uma vez. Filmes e sensores digitais, sempre que possível usar os filmes mais sensíveis, que a gente já viu também, ou sensores, que a gente precisa de menos dose para obter uma radiografia de qualidade. Os cilindros têm que ser sempre abertos, a gente também já viu, porque os cônicos produzem radiação secundária, que aumenta a dose para o paciente.
Usar sempre proteção individual, colete de chumbo. A técnica radiográfica tem que sempre ser escolhida uma técnica de qualidade e efetiva para responder a sua dúvida diagnóstica. Sempre que possível, usar ecrãs de terras raras, que são mais rápidos e produzem uma qualidade de radiografia interessante extraoral e com menor dose também. A indicação dos exames sempre tem que ser criteriosa, então, se a gente consegue resolver a nossa dúvida diagnóstica com periapical, não tem necessidade de eu pedir uma tomografia para aquele paciente, por exemplo. Processamento radiográfico também é importante, tem que ser sempre feito seguindo aquelas etapas e, enfim, para ter uma radiografia de qualidade no final e evitar que a gente tenha feito uma exposição adequada e na hora do processamento a gente faça alguma coisa que interfira a qualidade da imagem, a gente tenha que fazer de novo. Então, são uma série de sequências e de situações que a gente consegue melhorar a qualidade da nossa imagem e diminuir a dose de radiação que esse paciente está recebendo. Então, os aventais de chumbo, essa informaçãozinha aqui é importante que vocês saibam também. Mínimo de 0,25 milímetros de chumbo para garantir uma proteção efetiva do paciente. E sempre que possível, utilizar protetores de tireoide também, principalmente em radiografia oclusal, que aqui a tireoide fica na direção do nosso feixe primário, interessante usar protetor de tireoide. Aí a nossa dosimetria individual, mais uma vez, né, já falamos várias vezes hoje agora na primeira aula, medem a dose recebida para avaliação da densidade radiográfica, ou seja, o grau de enegrecimento desse filme vai ser processado depois de 30 dias, e aí com isso a gente vê se o profissional está tomando algum tipo de radiação durante o trabalho que ele está exercendo com radiação. E isso aqui também é uma informação bem importante. De um modo geral, o profissional que trabalha com radiação, ele se coloca atrás de biombos ou de paredes e fica observando o paciente com vidro plumbífero. Mas quando isso não é possível, a gente consegue adotar algumas medidas de radioproteção. E essa aqui é uma super importante, ó. Distância de 1,8 metros da fonte de radiação, sendo que o White fala 2 metros. 1,8 Freitas e 2 metros White. Mas, enfim, é importante que se mantenha a uma distância considerável do feixe, porque a gente já viu lá atrás que quanto mais longe do feixe, menos intensidade ele tem. Lembram? Então, 1,8 metros segundo Freitas e 2 metros segundo White. E numa posição de 90 a 135 graus do feixe primário. Isso aqui também te garante uma segurança maior. Depende da espessura da parede, na verdade. Então, isso é feito cálculo por físicos. Dependendo da espessura, ela consegue te proteger. Mas depende do KV do seu aparelho, depende de uma série de outros fatores que você... Mas pode ser que proteja, tá? Então, o fio disparador também tem sempre o tamanho mínimo de 2 metros. Justamente para isso. Para caso você tenha que, dentro do consultório, fazer uma exposição, você puxa aquele fio e fique uma distância de 2 metros do paciente, porque isso está te assegurando que não tem radiação chegando em você, tá? É mais protegido, sim, ficar atrás desse feixe central. Uhum. De 90 a 135. Então, tá vendo? O cone está aqui, você fica atrás da cabeça do paciente, de 90 aqui na lateral até 135 graus de qualquer um dos lados. É nessa parte que está pintadinha aqui. Entendeu? E sempre que possível aquela distância de 1,8 ou 2 metros. Não precisa. Por essa distância você não precisa. Tá? Outro fator importante. O operador nunca deve segurar o filme ou sensor no local. Utilizar posicionadores sempre que possível. E se ainda assim a manutenção for impossível, aquele caso de criança, né, que é difícil fazer realmente o exame, você solicita o auxílio do responsável. Então, o responsável que vai segurar o filme, nunca você. Porque aquele responsável está segurando o filme naquela ocasião. Se você fizer isso com todos os seus pacientes, você está tomando um bando de radiação de maneira desnecessária, né? Quando utilizar o auxílio do responsável, colocar proteção individual nele também. Então, avental de chumbo nele também. Também, porque pode estar tendo radiação de fuga. Aqueles aparelhos antigos, você já viram que você coloca e ele desce. Porque ninguém merece, né? Quem trabalha em serviço público aí sabe. Então, você não sabe se está tendo radiação de fuga naquele aparelho. Então, você pode estar segurando ali e está tomando radiação.
Então, idealmente, se tiver que alguém segurar, que o paciente segure. Ninguém merece, mas ele vai ficar segurando, não você, tá? Para evitar que qualquer possibilidade de radiação esteja chegando em você. Vocês têm que pensar em vocês também. É porque normalmente, normalmente a gente faz isso na cadeira. Então, tipo, não existe nem na faculdade, não tinha salinha do raio-x, você saía, fechava a porta e apertava. Mas em consultório é o paciente sentadinho ali. Então você tem que manter essa distância. O fio, isso aqui, aquilo é regra, é lei. Todo o aparelho vai ter 2 metros de fio. Você vai pegar aquele fio, vai se distanciar e vai apertar. Porque isso te assegura com certeza que não tem radiação chegando em você. Tá? Então vamos lá. Então, é isso que eu estava falando para ela. Depende do aparelho que tem. Na verdade, um físico, quando você vai fazer uma clínica ou um ambiente qualquer que tem um aparelho de raio-x, vem um físico médico fazer cálculo de blindagem. Então, ele tem que ver qual é o aparelho que você tem nessa sala, como é que está a relação, por exemplo, vamos supor que seja aqui. Se eu instalar um periapical aqui é uma coisa, se eu instalar um aparelho de tomografia é outra, porque é outro tipo de KV, enfim. Então, eu preciso de uma proteção aqui diferente. Se ali eu tenho uma recepção, é uma coisa. Se ali eu tenho uma outra sala de outro aparelho, é outra coisa. Então, é tudo calculado para evitar que essa radiação chegue ali. E numa clínica radiológica é mais tranquilo porque a gente consegue chumbar tudo, coloca aquele vidrinho plumbífero e a gente fica observando ali, tendo certeza de que a gente não está tomando radiação. Mas nesses casos de consultório, que a gente não é uma clínica, né? O paciente está ali sentado, enfim, e a gente está com o aparelho, se distancie sempre. Peguem o fio e o máximo de distância. Tá? Não fiquem do ladinho, nem segurando o fio. A radiação é muito pouca, é o que eu falei para vocês. Não tem comparação quando a gente fala de radioterapia, de acidente nuclear, não chega nem 1/1000. Mas o grande problema são os efeitos genéticos, que a gente viu que não tem limiar de dose. Então, a gente não sabe. Pode ser que daqui a, Deus me livre, 50 anos desencadeie um câncer e você vai poder afirmar que não foi por conta da radiação que você tomou desnecessariamente? Não sei. Então, na dúvida, vamos sempre adotar as medidas de radioproteção. Tá? Técnicas intra e extraorais. Então, vamos lá para as intra. Periapical, subdividido em paralelismo e abscetoras, interproximais e oclusal. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Bom, periapical, indicado para 1 milhão de coisas, né? Aqui eu coloquei só algumas. Fraturas radiculares, anomalias dentárias e radiculares, tamanho, forma e número de raízes e condutos radiculares, dentes inclusos e posição intraóssea, relação de raízes com seio maxilar, avaliação de forma, tamanho e número de raízes, relação do germe permanente com tecido, processos cariosos, enfim, tem 1 milhão de indicações. Para a maxila, o plano de Camper, que é a linha tragos, asa do nariz, vai estar paralela aqui ao plano horizontal, paciente posicionado nesse perfil aqui. E para a mandíbula, plano de Camper, a linha tragos comissura labial, na verdade, vai estar paralela ao plano horizontal. Então, a cabeça está levemente inclinada para trás, paciente nesse posicionamento. Na técnica do paralelismo, que a gente já viu que é a mais indicada, né, que a qualidade da imagem que a gente tem no final é mais perto da nossa estrutura real, ela também é chamada de técnica do ângulo reto ou técnica do cone longo, a gente vai ter o filme posicionado paralelo ao longo eixo do dente. Nessa situação aqui. E aí o feixe central vai passar perpendicular entre ambos, entre filme e dente. Para isso, a gente utiliza os posicionadores, né, que auxiliam nesse posicionamento. Então, o filme é encaixado aqui no posicionador e esse posicionador vai manter esse filme paralelo ali ao nosso dente e possibilitando, ainda tem a colinha aqui do nosso cilindro, né, a gente coloca só o nosso cilindro localizador ali na bolinha e está tudo tranquilo em termos de angulação vertical e horizontal. Então, a gente consegue radiografias com qualidade utilizando a técnica do paralelismo. Na técnica bissetora, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, né? A pessoa que está fazendo a técnica da bissetriz tem que ser um pouquinho mais treinada, senão a gente tem, como resultado final, uma imagem com bastante distorção. A gente acaba posicionando o filme na bissetriz o mais próximo possível do dente, e a gente não utiliza posicionador, geralmente é o paciente que está ali segurando, né?
Então, com isso, a gente não mantém filme e dente paralelos. Então, isso vai fazer alteração na imagem. A gente tem que fazer algum artifício para que a gente consiga ter uma imagem sem distorção. Então, a gente se baseia nesse teorema geométrico aqui, regra de isometria do triângulo isósceles, que tem um nome mais feinho, lei isométrica de Sierzyński, que é importante saber também. E o que isso fala? A imagem projetada tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto, desde que o feixe central seja perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo filme e pelo objeto. Vamos ver o desenho que fica mais fácil de entender. Então, é isso aqui que acontece na bissetriz. A gente tem o nosso dentinho aqui num eixo, o filme em outro eixo, eles não estão paralelos. Se eu colocar o meu feixe de raio-x perpendicular só ao filme, eu vou ter distorção da imagem. Se eu colocar meu feixe perpendicular só ao dente, eu também vou ter distorção da imagem. Então, essa lei isométrica fala que se a gente colocar o nosso feixe perpendicular à bissetriz formada entre esses dois eixos, aí sim eu não tenho distorção. Deu para entender? Se eu colocar... Deixa eu tentar... Eu sou péssima de desenho, mas eu vou tentar desenhar aqui. A gente tem o nosso dentinho. Vou colocar o nosso filminho de outra cor. E aqui a gente tem o nosso filme. Na primeira opção, se eu colocar o meu cilindro localizador, que vai estar aqui, perpendicular ao meu dente, só ao meu dente, eu vou ter uma imagem distorcida. Se meu cilindro tiver aqui... Ai, gente, ficou péssimo isso, mas enfim, era para estar perpendicular. Ficou péssimo mesmo, não ficou nada perpendicular. Assim, né? Mais ou menos. Se ele tivesse perpendicular só ao filme, eu também teria distorção da minha imagem final, que vai aparecer aqui. Para eu assegurar que meu dente representado aqui na imagem seja proporcional a esse dente, o tamanho real, eu tenho que colocar o meu cilindro aqui numa terceira opção, que seria perpendicular à bissetriz formada pelo eixo do dente mais o eixo do filme. Então, a bissetriz está aqui, ó, no meio. O meu cilindro tem que estar perpendicular a esse eixo aqui. Deu para entender? Que não é o eixo do dente nem o eixo do filme. É a bissetriz dos dois. Tá? Com isso, a gente assegura que não tenha distorção na imagem. Então, tá aí mais uns posicionamentos aqui em maxila e mandíbula. A bissetriz sempre traçada, isso tudo feito no olhômetro, né? Porque a gente não tem a colinha do posicionador. Então, é imaginologia, como a gente gosta de falar. Tem que imaginar um pouquinho também. O Freitas tem uma tabelinha de ângulos que eu coloquei aí para vocês. Eu não vou nem perder muito tempo nisso, porque é decoreba também. Então, caiu já ponto de incidência. Sim. Ponto de incidência decisivo central, ápice nasal, enfim. Mas tá aí para vocês. Tem uma colinha que a gente vai ver um pouquinho mais para frente que dá uma ajudinha de leve, porque realmente é difícil decorar isso tudo. E não vou nem perder tempo com isso. É muito. E só de radiologia, né? Imagina de todo o resto. Se vocês quiserem tirar foto dessa... Eu acho que não tem na apostila de vocês, né? Dessa fotinho aqui, que tem pelo menos os pontos de incidência, ó, as colinhas. Aqui, incidência de molar. Encontro da linha que desce 1 centímetro atrás da comissura palpebral externa com a linha tragus-asa do nariz. Então, tá aqui o 1zinho. O 2, encontro da linha que desce do centro da pupila com a linha tragus-asa do nariz.
Pois é. Para pré-molar. Enfim, tem os pontos de incidência de pré-molar, molar, canino lateral e incisivo central. Canino é mais tranquilo, né? Asa do nariz. E incisivo também, ápice nasal, tranquilo. E agora para a mandíbula. Estão lá os ângulos também. E a fotinha da mandíbula, também com os pontos de incidência. Para molar, encontro que desce 1 centímetro atrás da comissura palpebral externa com a linha que passa meio centímetro acima da base da mandíbula. Enfim. E por aí vai, ó. Peraí. E só incisivo que é mais tranquilinho, sulco mento labial. O quê? Voltar? Essa aí? Essa ou mais uma? Foi? Então, a colinha, isso aqui é uma figura de internet, que não está no Freitas nem no White, mas é uma regrinha que ajuda a gente a tentar ter um nexo nesses ângulos aí. A gente chama de regra do Z de Mataldi, que é um Zzinho. Então, vocês vão desenhar um Z. Deixa eu apagar esse daí então, né? Fica melhor. Tá aqui o nosso Z. Beleza. Aí vocês vão escrever incisivos, pré-molares, molares. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa, incisivos, pré-molares e molares. Em cima, aqui, a gente tem maxila e embaixo a gente tem mandíbula. E agora a gente vai 5, 4, 3, 2, 1, 0. Incisivos, pré-molares e molares. Aqui embaixo é a mesma coisa, incisivo, pré-molares e molares. E aí você vai numerando, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Então ajuda um pouquinho. Na maxila a gente usa ângulo positivo, então é importante sempre lembrar, ó, mais, mais, mais. E na mandíbula negativo, menos, menos, menos. Zero não. Incisivo, premolar e molar. Então, assim, quando ele dá essas angulações, ele sempre dá 2, né? Por exemplo, vamos voltar aqui. Aqui, vamos ver isso. Molares da mandíbula. Isso aqui é tudo de angulação vertical, tá, gente? Esqueci de falar para vocês, é vertical essa. De 0 a menos 5. Na nossa colinha, mandíbula molares está 0. Ele sempre dá 2, mas enfim, dá para você ter uma noção, né? Se cair 20, 10, você já sabe que não é. Então, fica mais fácil... 2, 1, 0. Isso sobre ângulo vertical. Vertical. Ponto. Só ângulo vertical. Então, o horizontal, a gente vai ter que usar um pouco do bom senso, na verdade. Não tem uma regrinha como essa. Eu já fiz uma questão assim, sabia? De quê? Opinião para homem, mas eu fiz uma questão de perguntar a angulação. Então, tem a tabelinha aí pra vocês. É difícil decorar, né, gente? Tem que decorar tanta coisa. Então, assim, essa regrinha do Z é legal pra dar um norte, pelo menos, entendeu? Do que eliminar, enfim. Se conseguirem decorar, ótimo. Decorem todos os números. Mas, enfim, se o HD já estiver meio cheio, aí vocês dão uma filtrada. Em relação ao ângulo horizontal, é importante que o ângulo horizontal seja sempre paralelo à superfície. Esse feixe tem que passar sempre paralelo para evitar que as proximais dos dentes fiquem todas sobrepostas. Então,
Vamos usar o bom senso também. A angulação horizontal aqui na região de incisivos vai ser sempre 0, né? E aqui, região de molar, vai ser 90. De 0 a 90. E aí, a galera do meio, vocês vão usando o bom senso. Não tem jeito. Então, ó, cadê? A angulação horizontal. Aqui, 70 a 80, pré-molar. Tá ali perto de 90, que é molar, né? Molar, 80 a 90. Entendeu? Tá? Já roubei o controle pra gente. Aí no caso, se for, por exemplo, pré-molar, Uhum. aí eu vou ter que. Volta aquela imagem. Da horizontal? Começa. Essa? Isso. Então. Aí, por exemplo, se for pré-molar ali no caso. Pré-molar tá aqui mais ou menos. Isso. 70. 70, 80. Dá para usar o bom senso. O 90 vai ser o molar, o 0 vai ser o incisivo. Aí vocês pensem realmente assim. Isso, 0, isso. Para trás, exatamente. Exatamente. Isso aí para vertical. É, isso, para angulação vertical. Acho que já dá uma ajudada, né? Mais ou menos. A tentar entender. Não sei, enfim. Aí, usando essas regrinhas todas, lei isométrica de Sinzinhs, que a gente consegue radiografia com qualidade também pela bissetriz. Mas sempre que possível, utilizem paralelismo e posicionador, que minimiza a chance de erros. Então, lá, comparando uma com a outra, paralelismo, tanto dente quanto filme estão no mesmo eixo, e o raio perpendicular aos dois. E aqui na técnica bissetora, o nosso raio vai ficar perpendicular à bissetriz, número 2 aqui, formada pelo eixo do filme e o eixo do dente. Beleza? Isso aqui também já foi questão de prova. É ridículo, mas já caiu em prova. Enfim, no paralelismo, a gente vai usar sempre o posicionador, não tem problema. Mas na bissetriz, na maxila, a gente vai segurar com o polegar da mão do lado oposto e na mandíbula com o indicador. Então, pensem numa arminha assim mesmo, ridículo. Maxila, em cima o dedão e embaixo mandíbula, tá? Que já caiu, maxila, segurar com o indicador. Pô, no final das contas, você pode segurar com o indicador também, né? Mas, enfim, questão de prova isso. E o livro está dizendo que é com polegar, então vamos segurar com polegar. Pensem na arminha que dá certo. Isso aí. Então, revisão lá do paralelismo. Uso de posicionadores, feixe perpendicular ao dente ao filme, a distância focal vai ser de 40 centímetros, menor grau de ampliação da imagem. Enquanto que na bissetora a gente tem paciente mantendo o filme em posição, feixe perpendicular à bissetriz do dente do filme e a distância focal é de 20 centímetros. Em crianças, isso é o Freitas que fala, a gente deve utilizar o mínimo de receptores possíveis, né? Porque é muito mais complicado fazer um periapical completo numa criança. E por conta da sensibilidade da criança também, né? A gente já viu que quanto mais novo, maior radiosensibilidade o paciente tem. Então, quando o paciente estiver de 3 a 6 anos, em dentição decídua, o ideal é que a gente faça 2 projeções oclusais anteriores para pegar essa bateria labial toda, 2 bite wings posteriores e até 4 periapicais posteriores. Então, é isso aqui que a gente tem num paciente com dentição decídua. Você não precisa fazer aquele periapical completo de 14 tomadas. A gente faz 2 oclusais, 2 bite wings e até 4 aqui dos posteriores. Para pacientes em dentição mista, de 7 a 12 anos, a gente usa 2 projeções periapicais dos incisivos, 4 projeções dos caninos, 4 projeções posteriores e 2 ou 4 bite wings. Então, a gente tem isso aí já para crianças de dentição mista. Bom, entrando em interproximal, o longo eixo do filme vai ser horizontal na maioria das vezes, mas existe interproximal de região anterior também, onde a gente usa o filme em pezinho. Não existe só horizontal, na maioria das vezes a gente faz posterior, né? Mas saibam que existe anterior também. E é importante que a gente inclua sempre a coroa dos dentes superiores e inferiores e a crista óssea alveolar num mesmo filme. Então é isso aqui que a gente tem numa radiografia interproximal. Coroa do dente superior e inferior e as cristas de ambos. E aqui, com o auxílio do posicionador, a gente tem essa configuração.
Indicado para detectar cáries interproximais, é a maior indicação, né, de radiografia interproximal. Avaliar adaptações marginais das restaurações, excessos ou faltas. Aqui a gente consegue ver uma carizinha já indicada na interproximal desse molar. Avaliar cristas ósseas alveolares, lesões de Furca em condições periodontais. Aqui a gente vê uma lesão de Furca enorme nesses 2 molares. E pela facilidade de manuseio e obtenção, geralmente são usados os filmes periapicais. A gente viu lá na parte de filme que existem filmes interproximais que têm o mesmo tamanho dos periapicais. Então não tem por que a gente comprar um filme interproximal, né? Se a gente tem a disponibilidade de periapical muito maior no nosso consultório no dia a dia. Então a gente utiliza um filminho periapical 3x4, aquele tamanho básico, e a gente pode colocar uma asinha de mordida ou então usar o nosso posicionador para interproximal. E aí com isso a gente consegue fazer a técnica. Então, os filmes são divididos em 4 regiões. Isso também é importante de saber, porque geralmente no periapical convencional que a gente pede vem 2, né? Mas a título de livros, enfim, o ideal seria que fossem feitas 4 radiografias interproximais. Então, 2 de pré-molar e 2 de molar, porque a gente não consegue pegar todos os prés e molares numa mesma radiografia. Então, idealmente são 4. Molares e pré-molares direito e esquerdo. Área de incidência, na região de molar, a gente vai fazer o feixe de raio-x ficar orientado perpendicularmente à face vestibular dos segundos molares, angulação de +8, com incidência na linha tragus comissura labial. E na região de pré, a gente tem a mesma angulação vertical, também +8, só que a gente vai colocar o nosso feixe central em direção ao segundo pré. Então, na radiografia interproximal de pré, a gente centraliza ali no segundo pré e na de molar no segundo molar, tá bom? Sempre segundo. Então, aí, exemplos de radiografias interproximais, com qualidade. É importante a angulação horizontal também em radiografia interproximal, porque a gente viu que uma das principais finalidades de uma radiografia interproximal é procurar cárie interproximal. Então, é importante que a gente coloque esse feixe bem perpendicular a essas faces proximais para evitar isso aqui, ó, sobreposição essas proximais todas, a gente não consiga procurar a cárie interproximal. Radiografia oclusal, olha lá, a minha diquinha, né? 5x7 por 7x5, lembra? É como eu prefiro, falar em centímetro, não usar aquela tabelinha de milímetros, mas enfim, aí vocês usem como vocês acharem melhor. O filme vai estar sempre posicionado contra a arcada que a gente quer avaliar, né, mandíbula ou maxila, e o feixe vai ser direcionado através dessa arcada. Indicada principalmente para a localização de raízes, dentes supranumerários, dentes não erupcionados impactados, caninos e terceiros molares, localização de corpos estranhos dos maxilares e cálculos no ducto de Wharton, que é a glândula salivar submandibular, é o ducto que mais tem cálculo, né, aqui embaixo da região da língua, é o que mais aparece. E radiografia oclusal é bem prática para isso. É interessante para mensuração ortodôntica, para determinar controle e tamanho dos maxilares, obtenção de informações sobre localização, natureza, extensão e deslocamento de fraturas na maxilomandíbula, estudo de fendas palatinas, determinação da extensão medial e lateral de alterações, por exemplo, cistos, osteomelites, malignidades, detectar doenças no palato ou assoalho de boca. Então, a gente tem a oclusal superior, pode ser do tipo total, quando a gente usa esse longo eixo do filme aqui, semelhante à nossa arcada, e pode ser parcial, quando o nosso longo eixo está perpendicular à arcada. Então, a gente só incide em um lado da arcada. Lá inferior, a gente tem a mesma coisa, total e parcial. E também tem uma tabelinha de ângulos de incidência, que também não vou me perder muito tempo. Tem aí também na apostila de vocês. Os pontos de incidência são bem tranquilos de entender, assim, glabela, enfim. À medida que você vai andando, depois vocês dão uma lidinha com calma. Não vou perder muito tempo nisso não, porque a gente está com o tempo corrido. Então, aí alguns exemplos de radiografia oclusal, para avaliar cálculo no ducto de Wharton, né, aquele que eu falei para vocês, aparece bem na radiografia total de mandíbula. Investigação de elemento não erupcionado, que a gente tem os dentinhos supranumerários, aqui aqueles caninos inclusos, clássicos de orto. Aqui tem um casinho de odontoma, que a gente tem um supranumerário aqui atrás desse canino.
canino não, do pré. Fusão do 21 com o supranumerário, enfim, disjunção de maxila, algumas imagens aí só para vocês verem de oclusal. Investigação de dimensão vestibulolingual de tumores. Enfim, exames extraorais. A gente já viu lá no começo também na parte de filmes, que eles utilizam sempre filmes screen, ou seja, chassi, placa intensificadora junto, e o feixe central de raio-x vai estar em contato com essas placas intensificadoras. Essas placas vão emitir luz e essa luz que vai sensibilizar o filme. Então, aí as nossas plaquinhas, mais uma vez, elas podem ser rápidas, médias e lentas, tem uma classificação de plaquinhas, e elas são constituídas basicamente por sais de tungstato de cálcio, platino cianeto de bário ou terras raras. Acho que não é muito importante decorar esses nomes, não. Mas, enfim, só para vocês saberem. Exames extraorais, a gente vai dividir aqui para vocês verem alguns. Os laterais podem ser da mandíbula para ângulo e ramo, da mandíbula para corpo, da cabeça, que a gente avalia tecidos moles e duros, e cefalométricas, que são as nossas telerradiografias. As anteriores, que a gente chama de PA. PA de mandíbula, PA de seio maxilar, PA de seio frontal e a Towne reversa. E, por último, a nossa axial para a base de crânio. Então, vamos ver as técnicas. Lateral de mandíbula para ângulo e ramo. O nosso plano sagital mediano vai estar paralelo ao chassi e vai estar inclinado em 60 graus em relação ao plano horizontal. Então, o paciente vai ficar assim, colado com o chassi, inclinadinho em 60 graus, como essa foto aqui de baixo. De angular. Mais ou menos, né? Teve questão. É fora e não é tão fora, né? Assim, é fora do consultório, mas se você pensar no buco, alguma coisa assim, isso aí é a realidade, né? Nossa amiga buco, cadê ela? Usa direto, né? Então. Mas mais importante do que saber essas inclinações, enfim, é saber para que você pode usar, eu acho, tá? Então, a lateral de mandíbula. O ângulo de incidência vai ser no ângulo da mandíbula do lado oposto que vai ser avaliado. Então, o paciente vai estar de ladinho aqui e o cone vai vir por esse lado aqui. Ângulo vertical 0, ângulo horizontal 90. E o principal, para mim, é isso aqui, que eu acho que é o que pode cair. A indicação dessas técnicas todas que a gente vai ver aqui de extraorais. Então, lateral de mandíbula, pesquisa de patologia nessa região. Fratura, enfim, tudo que tiver nessa região. Isso aqui a gente está levando em consideração, assim, não chegamos nem na parte de tomografia, né? Levando em conta que a gente está, de repente, no hospital, enfim, que o que tem é o extraoral ali para fazer na hora. Então, dá para lançar mão dessa técnica para procurar qualquer tipo de alteração aqui em ângulo e ramo de mandíbula. É uma alternativa quando imagens intraorais não puderem ser obtidas também, né? Então, paciente acidentado, enfim, paciente com trismo, já também é uma outra opção. E aí mais uma lateral de mandíbula, aqui a gente vê um cisto dentígero, parece, né, enorme, aqui bem em região de ângulo de mandíbula. Aqui a gente tem uma fraturinha também. A lateral de mandíbula para corpo, o posicionamento e as manobras vão ser iguais. A diferença só vai ser que o paciente vai aproximar o ápice nasal no chassi. Então, ele vai chegar o rosto dele um pouquinho para frente, ali em direção ao chassi. Então, com isso, ele desloca um pouquinho mais essa parte. A gente consegue ver mais corpo da mandíbula, né? Então, aí, 2 radiografias de corpo. Na lateral de cabeça, a gente tem que o plano sagital mediano vai estar paralelo ao chassi e perpendicular ao plano horizontal. A área de incidência vai ser a região do tragus, do lado oposto a ser avaliado. Ângulo vertical 0, ângulo horizontal 90. E a gente tem como resultado radiografias como essas. Aqui a gente chama de lateral de cabeça porque é uma lateral mesmo. Quando a gente faz essa incidência num cefalostato, aí a gente pode chamar de cefalométrica de perfil. Aquela que a gente faz em clínica radiológica, que o paciente está posicionado, enfim, a cabeça estabilizada, a gente sabe a distância que o ponto focal está dele. Isso tudo é importante para padronizar a técnica. Então, essa técnica a gente chama de cefalométrica. Se a gente tiver que fazer, de repente, acompanhamento, paciente de orto ou paciente pós-cirúrgico, a gente faz sempre uma cefalométrica porque a gente está padronizando a técnica, a gente sabe que está sempre igual. Aquela anterior, lateral de cabeça, a gente está fazendo, de repente, no hospital, na correria, enfim, posiciona ali, não é uma técnica reproduzível.
Então, a diferença dessa aqui, as situações são todas iguais. Aqui, angulação vertical, horizontal, enfim, área de incidência. E aí está a nossa cefalométrica e a diferença é essa. Radiografia padronizada. A gente está usando o paciente no cefalostato. Está posicionado, a distância focal vai ser fixa, ó, sempre. Mas o posicionamento é semelhante ao posicionamento de lateral de cabeça, tá? E aí, com isso, a gente faz os nossos traçados cefalométricos para ortodontia.